Olá. Se Deus é amoroso, como poderia enviar pessoas para o inferno só porque elas não o adoram? Existem muitas acusações contra o Deus da Bíblia. Talvez uma das mais comuns seja: se Deus é amoroso, como ele pode enviar pessoas para o inferno só porque elas não o adoram? Está implícito que é profundamente injusto Deus julgar o pecado e ainda pior, fazê-lo enviando os pecadores a um lugar de punição eterna. No entanto, esses críticos muitas vezes professam que não acreditam no Deus que acusam e também negam qualquer padrão objetivo de certo e errado. Às vezes, os crentes também lutam com essa questão, imaginando como Deus poderia condenar alguém que nunca ouviu falar de Jesus e, portanto, nunca teve a chance de acreditar nele, por exemplo. A questão do inferno não é atraente, mesmo para as pessoas que afirmam sua existência. Ninguém gosta da ideia de muitas pessoas sendo julgadas na vida futura, mas as boas novas do Evangelho exigem que haja más notícias. A salvação em Jesus Cristo não traria glória a Deus se não houvesse realmente nada do que ser salvo. Por isso, é importante saber dar uma resposta, mesmo tratando-se de um assunto que ninguém gosta particularmente de contemplar. Quem vai para o inferno? Quando os críticos incrédulos falam sobre o inferno, às vezes falam como se estivesse cheio de pessoas inocentes, como eles. No entanto, a Bíblia não indica que pessoas inocentes passarão um único momento no inferno. Em vez disso, o inferno é a resposta de Deus à injustiça fundamental desta vida. Existem muitos assassinos, estupradores e outras pessoas que causam estragos na vida de outras pessoas que nunca experimentam julgamento nesta vida. Todos sabem que é errado que essas pessoas nunca sejam responsabilizadas pelo que fizeram, algo que no coração humano exige justiça. E o inferno é a resposta de Deus. Randy Alcorn escreve: sem o inferno, a justiça nunca alcançaria os tiranos impenitentes responsáveis pelo assassinato de milhões. Os perpetradores do mal, ao longo dos tempos, escapariam impunes de assassinato, estupro, tortura e todos os males. Mesmo que reconheçamos o inferno como uma punição necessária e justa para os malfeitores, raramente nos vemos como dignos do inferno. Afinal, não somos Hitler, Stalin, Pol Pot, Bundy. Deus responde: não há um justo, nem mesmo um. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se afastaram, eles juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nem mesmo um. Romanos 3, verso 10 e 12. Para a maioria das pessoas que não são culpadas, na escala dessas pessoas, obviamente, até para nós, depravadas, é difícil entender que também merecemos punição, mas a maioria das pessoas tem queixas contra outras. Se alguém roubou de você, ou machucou seus filhos, ou se você foi vítima de algo fundamentalmente injusto, você desejaria justiça. Seu senso do que é certo exigiria que a pessoa culpada pagasse uma penalidade por ter feito mal a você. Cada vez que infringimos a lei de Deus, isso é uma afronta a Deus. E ele exige justiça, assim como fazemos imperfeitamente em uma escala menor. Se você já disse em seu coração, essa pessoa deveria pagar pelo que fez, então você concorda fundamentalmente com a ideia do inferno. Porque a doutrina do inferno diz que alguém vai pagar por cada pecado cometido. Se você já disse em seu coração, essa pessoa deveria pagar pelo que fez, então você concorda fundamentalmente com a ideia do inferno. Porque a doutrina do inferno diz que alguém vai pagar por cada pecado eventualmente. O que é pecado? Pecado é rebelião contra o nosso amoroso Criador Deus, que não criou pessoas para ir para o inferno. Ele não criou pessoas para pecar. Na verdade, o lugar que ele criou originalmente para as pessoas era perfeito. O jardim do Éden tinha tudo o que Adão e Eva poderiam desejar. Foi seguro e agradável. Deus amorosamente providenciou tudo de que precisavam e eles tiveram um relacionamento perfeito com o Criador. Deus deu-lhes
alguns mandamentos simples: ter filhos, cuidar do jardim e não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E seu relacionamento perfeito e contínuo com Deus apenas exigia que eles obedecessem. Foi uma posição que só podemos imaginar hoje. Embora Adão e Eva tivessem tudo de que precisariam, eles desobedeceram a Deus e comeram da árvore que Deus havia proibido. O pecado imediatamente quebrou a comunhão perfeita que eles desfrutavam com Deus. Eles perceberam que eram pecadores e estavam envergonhados e cientes de seus erros, como é mostrado por suas tentativas iniciais de se cobrirem com folhas de figueira. Deus é santo, o que significa que ele está completamente separado de qualquer coisa pecaminosa. E como seu Criador, ele tinha o direito de julgá-los quando desobedecessem. Na verdade, sua natureza e sua justiça exigiam que ele respondesse quando eles se rebelassem contra ele. Ele poderia ter instituído a pena de morte instantaneamente e teria sido perfeitamente justo se o tivesse feito. Mas Deus também é amoroso e misericordioso. Por isso, não pôs fim prematuro à raça humana. Adão e Eva morreram espiritualmente, o que significa que seu relacionamento com Deus foi quebrado. Mas eles continuariam a viver fisicamente o suficiente para ter filhos que herdariam sua propensão para o pecado. Mesmo depois que Adão e Eva pecaram, Deus ainda os amou e cuidou deles. Ele concordou com eles que seu novo estado pecaminoso exigia que se cobrissem, mas as folhas de figueira eram inadequadas. Em vez disso, ele matou animais e fez roupas com suas peles para Adão e Eva. Este é o primeiro lugar nas Escrituras onde qualquer coisa é morta, e por milhares de anos animais continuariam a ser mortos na tentativa de encobrir o pecado do homem e atrasar a ira de Deus contra a humanidade. Deus não estava disposto a deixar toda a humanidade perecer. Segundo de Pedro 3,9, então ele prometeu que Eva teria um descendente que derrotaria Satanás. Gênesis 3:15. Isto é chamado de provisão, porque é a primeira dica do Evangelho nas Escrituras. O resto do Antigo Testamento pode ser caracterizado como Deus lidando com o pecado de várias maneiras e se preparando para o descendente de Eva que lidaria com o problema do pecado de uma vez por todas. Adão e Eva foram expulsos do jardim para um mundo que agora era hostil a eles. E quando Gênesis nos diz que Adão teve um filho, Sete, a sua imagem e semelhança, não deixa nenhuma ambiguidade sobre se o estado pecaminoso foi, de fato, passado de pai para filho. Jesus, o Deus amoroso encarnado. As Escrituras afirmam que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus a Eva. A única maneira pela qual a humanidade poderia ser salva é se houvesse uma única pessoa que fosse totalmente Deus e totalmente homem, que fosse relacionada a todas as pessoas por meio de Adão, porque ele só poderia nos redimir se estivesse relacionado a nós, e assim o faria ser qualificado para ser nosso parente redentor. Isaías 59:20. Além disso, essa pessoa teria que viver uma vida humana perfeita, evitando todo o pecado e obedecendo perfeitamente a todos os mandamentos da lei de Deus. Isso é precisamente quem Jesus era e o que ele fez. É importante entender que esta foi a única maneira pela qual a humanidade pôde ser salva. Não podemos nos salvar nem com os nossos melhores esforços. Nem outro Deus, religião ou filosofia pode nos salvar se Jesus não tivesse ido à cruz por nós. E se ele não tivesse ressuscitado no terceiro dia, estaríamos completamente, totalmente sem esperança. Quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e confia em Cristo, Deus aceita o sacrifício de Jesus como pagamento pelos pecados desta pessoa e acredita a justiça de Jesus a essa pessoa. Isso leva a pessoa a um relacionamento correto com ele em um sentido legal. Eles têm uma sentença inocente em vez de uma culpada. Isso é chamado de justificação. Além disso, o Espírito Santo habita nessa pessoa e inicia o processo de torná-la realmente justa. Isso é chamado de santificação e continua até que o processo seja concluído após a morte e não deve ser confundido com justificação.
O crente também tem muitos privilégios como parte de ser um filho adotivo de Deus. Aqueles que se rebelam contra seu amoroso Criador. Portanto, vemos que por causa da rebelião de Adão, todas as pessoas nascem com uma natureza pecaminosa que é ofensiva a Deus. Não somos inocentes, porque não apenas temos a natureza pecaminosa, mas cooperamos com ela e desfrutamos do pecado. Portanto, somos culpados pelas coisas pecaminosas que fazemos. Nós merecemos ir para o inferno, cada um de nós, mas Deus, em seu amor, provê uma saída, para que todo aquele que se arrepender não seja julgado por seus pecados, mas sim o sacrifício de Jesus paga por isso. E ele fez isso sem que nós fizéssemos nada para merecê-lo, porque enquanto éramos ainda fracos, no tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios, Romanos 5 e 6, e Deus mostra seu amor por nós enquanto ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, Romanos 5 e 8. Mas há muitos que não se arrependem. Existem alguns que nunca ouviram ou ouvem o Evangelho. Há outros que o ouvem e o rejeitam por uma série de razões. Existem aqueles que até mesmo caem no ódio consciente a Deus. Eles o reconhecem e o odeiam, como Satanás e os anjos caídos. E muitos desses mesmo reclamam que Deus não é amoroso, porque eles escolheram o inferno por conta própria. Se o sacrifício de Jesus é o único caminho para a salvação, mas alguém rejeita Jesus, o que Deus deve fazer com essa pessoa? Deus não pode aplicar a salvação que eles rejeitaram, porque lembre-se de que Deus deu às pessoas a escolha de rejeitá-lo no Jardim do Éden, e então ele não vai ignorar isso quando realmente o fizerem. Quando alguém peca e rejeita a salvação, a única opção que resta é punir a criatura rebelde. Inferno, um lugar para quem rejeita o Deus amoroso. Pode ser difícil para a pessoa que ama a Deus compreender que existem pessoas que odeiam a Deus tanto quanto nós o amamos. Que existem pessoas que o odeiam tanto que, se finalmente o vissem, não abraçariam e abandonariam sua rebelião, mas agitariam ainda mais os punhos e se condenariam por toda a eternidade. Assim como através do Espírito Santo o crente é finalmente santificado após a morte, algo acontece ao incrédulo na morte que o torna incapaz de se arrepender. Ele escolheu odiar a Deus e odiará a Deus por toda a eternidade. Jesus nos lembrou que alguns não acreditarão, mesmo que ele ressuscitasse dos mortos. O incrédulo não pode habitar no céu, porque ele incorpora tudo que nunca pode entrar no céu. E estar na presença de Deus não é o paraíso para ele em qualquer caso, mas o mais extraordinário tormento. Ele perdeu a capacidade de experimentar Deus como qualquer coisa menos aterrorizante. Para tal pessoa, o inferno é Deus dando a ela o que ela sempre pediu, um lugar onde sua presença não se manifesta como é nesta vida. Mas isso também significa que não há nenhuma das bênçãos e providência que até mesmo o incrédulo experimenta nesta vida. O Deus amoroso se tornou nosso Salvador. Quem vai para o inferno é porque rejeitou a Cristo, que morreu para que todo aquele que se arrependesse pudesse ser salvo. Então, por que um Deus amoroso enviaria alguém para o inferno? Porque essa pessoa escolheu de uma maneira que Deus não tem outra escolha. A existência e a realidade do julgamento eterno para a pessoa que não se arrepende é preocupante. E ninguém realmente quer contemplar isso profundamente. Mas quem vai para o inferno é porque rejeitou a Cristo, que morreu para que todo aquele que se arrependesse pudesse ser salvo. Portanto, Deus não deve ser culpado quando uma criatura rebelde e impenitente escolhe um caminho destrutivo que leva ao inferno. Na verdade, todos nós merecemos o inferno devido à nossa natureza pecaminosa que nos separa de Deus. Mas agradeço a Deus por Jesus. A boa notícia é que quem, ouvindo essa reflexão, ainda está vivo. E se você ainda não se arrependeu de seus pecados e ainda não confiou em Jesus para a salvação, ainda há tempo de evitar o terrível destino que aguarda aqueles que se rebelam contra o Criador, ou para contar aos seus amigos descrentes
ou membros da família sobre o Evangelho. Se você se considera uma boa pessoa que não precisa de salvação, considere as seguintes perguntas. Você já mentiu? Você já roubou alguma coisa? Cometeu adultério? Blasfemou? Se você for realmente honesto consigo mesmo, descobrirá que falhou em alcançar o padrão de santidade de Deus e entrar na eternidade com Ele. E se você não aceitou Jesus como seu Salvador, então você terá que se apresentar no tribunal de Deus quando você morrer e responder por seus pecados. Mas para aqueles que acreditam, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 de João, capítulo 2, verso 1. Hoje é o dia aceitável de salvação. Abra o seu coração, se você ainda não o fez. Abrace Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Assim, você vai para o céu e não para o inferno. Se você foi abençoado e edificado e quer contribuir com o meu ministério, clique aqui, dá um like, se inscreva no meu canal se você não se inscreveu e compartilhe esta mensagem com o maior número possível de pessoas. Deus abençoe você e até a nossa próxima reflexão.